Fazer uso estratégico de infraestrutura e serviços de comunicação e informação. Esse é parte do conceito de Smart Cities. E sobre o assunto, nós vamos conversar com a Laís Andrade, que é coordenadora geral de apoio à gestão regional e urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional. Laís, obrigada pela sua participação aqui no Debates para o Brasil do Futuro. E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: quando é que eu posso considerar que uma determinada cidade é uma Smart City? Ai, Luísa, eu agradeço muito o convite para que a gente possa aqui dar um pouco da visão do Ministério sobre as cidades inteligentes. Bom, em relação a essa pergunta, né, a gente tem no Brasil algumas metodologias que fazem diagnósticos, né, de cidades inteligentes a partir de um determinado olhar. Bom, então, do ponto de vista da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, e esse é um documento do governo federal que foi feito em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério das Comunicações, a gente teve também apoio de uma agência de cooperação alemã, né? Então, esse documento, ele vem para trazer uma agenda pública de cidades inteligentes brasileiras. Então, a gente fala muito do ponto de vista do governo federal, né? Então, a cidade inteligente é aquela que, ao mesmo tempo, se preocupa em fazer uma transformação digital e se compromete com o desenvolvimento urbano sustentável, né? Então, é importante que as administrações adotem recursos digitais, de computação, porque eles vão ser capazes de lidar com essa infinidade de dados, de informação, e de relações que se estabelecem, né, nesses organismos tão complexos que são os organismos de uma cidade, né? Então, é imprescindível que esse trabalho também ocorra de forma responsável, segura, né? Então, e tudo isso para dizer que, assim, existem diversos níveis de cidades inteligentes, né? E existem diversas realidades no Brasil, principalmente, né? Mas uma cidade inteligente, ela deve necessariamente planejar, ela deve adotar uma visão de futuro, ela deve entender quais são as necessidades daquela localidade, daquele território, para que ela possa ofertar serviços urbanos de forma a atender aquela realidade. Então, a gente não pode pensar que uma cidade inteligente do interior do Brasil, um município pequeno, ela é a mesma cidade inteligente de uma capital que está na área litorânea do país, né, como a maioria das nossas capitais. Então, essa cidade ela deve planejar, adotar essa visão do futuro e executar essas políticas de inovação sempre nessa perspectiva de tentar reduzir as desigualdades. Então, a gente sempre fala que a cidade inteligente é aquela que tem a visão centrada no cidadão, no seu contexto, ela entende o que é necessário para aquela região, para aquela cidade, para aquele local, seja lá como for a interação dessa cidade com outras, né? E ela faz uso da tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas e atender a esses serviços. E você pode citar exemplos de cidades, seja no Brasil ou no mundo, que já se destaquem como cidades inteligentes? A gente tem vários exemplos, né? E como eu falei, de vários níveis, né? A gente tem, no mundo, as grandes metrópoles do mundo, como, por exemplo, Tóquio, Barcelona, que é uma cidade que tem, até tem uma interlocução forte com o Ministério, né, em algumas ações. No Brasil, a gente tem diversos níveis de cidades inteligentes, a gente conhece de perto algumas iniciativas de Curitiba, por exemplo, da cidade do Recife, né, que tem um porto digital e tem muita essa interação entre a prefeitura e o setor privado. Então, a gente pode falar de diversos exemplos, mas, assim, a gente pensa de primeira logo em cidades maiores, né, de maior porte, com uma economia mais forte, né? Então, existem esses diversos níveis e essas diversas realidades, né? Mas a gente sempre procura não incentivar essa ideia de que há uma forma de se tornar cidade inteligente, sabe? Cidade inteligente é aquela que consegue atender ao seu cidadão da melhor forma possível. Então, não dá para a gente ter um exemplo e tentar seguir.
A gente precisa se adaptar à realidade daquele local. E é isso que a carta, que é esse documento do governo federal, que ela traz uma orientação para que esses municípios possam desenvolver suas ações, né, e ir melhorando a qualidade dos serviços. Ok. E quando nós falamos, né, em cidades inteligentes e sustentáveis, como é que você enxerga o Brasil do futuro aí relacionado a essas nossas cidades inteligentes? Uma cidade inteligente e sustentável é aquela que coloca o cidadão no centro de suas preocupações, mas ela também pensa sobre as futuras gerações, né? Como essa cidade pode continuar provendo os serviços públicos para essas futuras gerações, né? E buscando sempre a melhoria desses serviços. Então, quando a gente pensa sobre o Brasil do futuro, sobre as cidades inteligentes brasileiras, como elas serão daqui a alguns anos, a gente tem a premissa básica de que a cidade inteligente é aquela que se planeja, é aquela que se conhece, é aquela que dá capacidade do seu cidadão colocar ali sua necessidade. Então, ela faz o letramento digital, ela educa, e educa digitalmente também, né? Então, essa visão de futuro, ela tem que vir junto com essa premissa básica de inserção, de inclusão das pessoas, de tentar reduzir as desigualdades. Então, ela se planeja para executar as suas políticas de inovação e de inclusão com esse intuito, né? Então, para a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, a cidade inteligente é aquela que se reconhece no contexto da rede de cidades ou então da sua região. Ela colabora, ela compartilha as experiências, né? Então, a gente tem visto muito essa tendência de, à medida que a gente vê os recursos públicos, né? E aqui eu falo do ponto de vista do governo federal, a gente tendo mais restrição de utilizar, então tentando cada vez mais ter essa parceria com o setor privado. Então, esse compartilhamento de experiências, essa forma de pensar em termos estratégicos, né, do que priorizar, o que é mais importante. Então, essa é a visão. Então, essa cidade, ela conhece o seu contexto, ela conhece o seu entorno, ela conhece a sua região, ela colabora, ela compartilha experiências, ela entende a importância de promover esse letramento digital, de envolver os cidadãos na participação da política urbana. Então, basicamente, a cidade, a gente enxerga que o Brasil daqui para frente, ele vai estar sempre tentando pensar no futuro, né? Na sustentabilidade. Então, ele precisa se planejar para que essas iniciativas se desenvolvam. Ok. Laís, aí até uma dúvida mais conceitual. A digitalização faz parte ou é intrínseca do processo de uma cidade inteligente, correto? Isso. Ok. Então, e quais são os desafios do Brasil, nesse caso, para ter cidades mais funcionais e tecnológicas? Aí, para facilitar a vida do cidadão, né? Quando a gente fala de desafios para que a gente consiga fazer isso, né, a gente precisa, primeiro, integrar o cidadão, ele tem que entender como é que ele pode contribuir com isso. Então, existe, por exemplo, já existe o orçamento participativo há muito tempo, mas assim, cada vez mais fica mais fácil dele poder contribuir. No momento em que a gente presta todas essas informações que a gente tem, todo mundo tem um celular hoje em dia, todo mundo aceita aqueles termos, né, de divulgar as suas informações, é necessário. Então, nesse momento, o cidadão, as pessoas estão fornecendo a informação. Então, cabe ao poder público gerir aquelas informações, né, de forma a voltar isso em benefício para a sociedade, a entender qual que é a necessidade, a entender a idade média daquela população, a entender se enfim, as características, né, o contexto sociocultural daquela população, e assim tentar prover esses serviços para atender essas pessoas. Então, quando a gente fala de letramento digital, dá condição para que as pessoas entendam o que elas estão fornecendo ali, dá condição para que as pessoas entendam o processo que elas estão sendo envolvidas, né? Então, sem o letramento digital, a gente não consegue envolver a população de forma inclusiva.
E nós costumamos relacionar uma cidade inteligente muito à gestão pública, né? Mas na tua opinião, assim, tanto organizações públicas quanto privadas, aí com foco mais nas organizações privadas, elas vão ter que fazer algum movimento para se adequar a uma cidade inteligente? Sim, sem dúvida, né? A transformação digital, esse processo, ele só vai evoluir daqui para frente, ele só evolui. Então, isso exige adequação dos diversos setores, né? Existe também a integração desses setores. Um exemplo que eu poderia dar agora seria em relação à mobilidade e à segurança, por exemplo. Então, quando a gente vai pensar na cidade, em melhorar aquela gestão do trânsito, em colocar um semáforo inteligente, colocar uma estrutura até de iluminação pública, o setor de mobilidade ele tem que conversar com o setor de segurança pública, porque também vão ser inseridos, ou tem que se deixar uma estrutura para que se possa colocar câmeras, por exemplo, né? Então, esses setores eles precisam conversar, eles precisam construir essa estratégia juntos, né? Então, como já mencionado, a cidade inteligente, ela reconhece o contexto. Então, eu tenho uma cidade que tem muito trânsito, mas também tem muita violência. Então, eu preciso tentar solucionar essas questões, entende? Então, é mais ou menos nessa linha. Então, essas necessidades, elas têm que ser muito bem entendidas para se desenvolver ações buscando melhorar essa qualidade de vida das pessoas, né? Então, o ponto central, né? E é aí que eu chego no ponto central, que não é a tecnologia em si, não é uma cidade que tem muitos serviços tecnológicos, mas como ela faz o uso desse serviço, né? Então, eu falei do exemplo de ter uma estrutura que vai servir tanto para o trânsito, quanto para a segurança, para a iluminação pública, e todos esses setores eles estão integrados. E aqui eu falo tanto do setor público quanto do setor privado, né? Então, a transformação digital nas cidades, ela é responsabilidade de vários setores, sim, mas a principal responsabilidade é ainda do poder público, né? Porque é essa força que vai conduzir a política necessária para aquela localidade, né? Especialmente nesse nível local de estado, região, de município, né? Então, os prefeitos, os técnicos municipais, principalmente, eles têm que trabalhar juntos, né? Pensando nessa e tendo uma visão ampla do que seria essa cidade inteligente. Uhum. Pois é, se eu for pensar nessa questão de aplicações tecnológicas, nós já temos algumas cidades, né, com monitoramento por câmeras, semáforos inteligentes, etc. Se eu for pensar aí num intervalo de 5, 10, 15 anos, quais vão ser as próximas aplicações que nós teremos em termos de mobilidade e de desenvolvimento urbano? Bom, Luísa, essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque, enfim, a gente não é possível prever plenamente essas inovações tecnológicas dos próximos anos, mas, assim, a gente sabe que, de toda forma, seja qual for a inovação, o poder público ele precisa acompanhar esse processo. Ele precisa estar capacitando seus técnicos, ele precisa desenvolver políticas que continuem a atender às necessidades com esse novo contexto, né? Então, por exemplo, no Ministério, a gente também tem uma atuação com iluminação pública. Então, existem agora, nesse serviço de concessão, alguns postes já vêm com alguns sensores até para entender o clima, para entender um pouco do, né, e ajudar na previsão do tempo, prevenir acidentes, enfim. Existem essas tecnologias que elas vão avançando, né? E tem também no âmbito do desenvolvimento urbano, que é uma aposta nossa de que isso vai se ampliar cada vez mais, que é o cadastro técnico multifinalitário, né? Que é um sistema de registros dos elementos espaciais. Então, se a gente desenvolve nos municípios esse cadastro, fica mais fácil para o gestor entender ali se aquele ponto, se ele saiu de uma casa e virou um comércio, qual que é o imposto agora que se deve utilizar, qual que é a nova forma de se tributar, né? E entender essa movimentação da cidade, ter uma gestão mais eficiente, né? Então, cada vez mais, a gente vai ter o uso de sistemas que vão auxiliar essa gestão urbana local,
né? E vão ser sistemas que têm como intuito principal tornar os processos mais eficientes, né? Se aproximando ao máximo da realidade local. Então, eu diria nesse sentido, assim, né? A gente vai ter uma expansão de uso de sistemas cada vez mais na gestão urbana, né? Em que isso vai fazer com que essa gestão ela fique mais aprimorada, né? E mais eficiente também. Laís, obrigada pela participação aqui no Debates para o Brasil do Futuro, trazendo um tema tão atual e que vive na mídia, né? Nós sempre E complexo, né? E complexo. Nós sempre vimos informações sobre smart cities, cidades inteligentes, mas sempre ficam aquelas interrogações em relação ao que é essa cidade inteligente, para onde nós estamos caminhando. Enfim, obrigada pelos esclarecimentos e pelas Obrigada, informações. Heloísa.